Sejam bem-vindos, filhos prediletos de Maria, assim como ela nos chama carinhosamente. Vamos para a nossa formação do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem. Sétimo dia do Tratado, artigo 2. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Parágrafo 68. Segunda verdade. Do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertencemos, como diz o apóstolo, e sim a Ele, inteiramente, como seus membros e seus escravos, comprados que fomos por um preço infinitamente caro, o preço de seu sangue. Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos, e o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo. E só devemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem Deus, glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Pelo mesmo motivo, o Espírito Santo nos compara, primeiro, árvores plantadas ao longo das águas da graça, nos campos da igreja, árvores que devem dar seus frutos no tempo adequado. Segundo, aos galhos de uma videira de que Jesus Cristo é o tronco e que devem produzir boas uvas. Terceiro, a um rebanho cujo pastor é Jesus, e esse rebanho deve multiplicar-se e dar leite. Quarto, a uma boa terra de que Deus é o lavrador, e na qual a semente se multiplica, rendendo 30, 60, 100 vezes mais. Jesus amaldiçoou a figueira estéril, declarou condenado o servo inútil que não fizera valer o seu talento. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas mesquinhas pessoas. Quer receber nossas boas obras, porque as boas obras lhe pertencem exclusivamente. Em Jesus Cristo para boas ações. Criados em Jesus Cristo para boas ações. Essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o único fim de todas as nossas boas obras e que devemos servi-lo, não somente como servidores assalariados, mas como escravos de amor. Explico-me. Há duas maneiras aqui na Terra de alguém pertencer ao trem e de depender de sua autoridade. São a simples servidão e a escravidão, donde a diferença que estabelecemos entre servo e escravo. Pela servidão, comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço do outro, por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente de outro durante toda a vida, e deve servir a seu senhor, sem esperar salário nem recompensa alguma, como um dos animais sobre que o dono tem direito de vida e morte. Há 3 espécies de escravidão: por natureza, por constrangimento e por livre vontade. Por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Os demônios e os réprobos são escravos por constrangimento. E os justos e os santos são por livre e espontânea vontade. A escravidão voluntária é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus, que olha o coração, que pede o coração e que é chamado o Deus do coração, ou da vontade amorosa. Por quê? Por esta escravidão, escolhe-se sobre todas as coisas a Deus e seu serviço, ainda quando não o obriga a natureza. A diferença entre um servo e um escravo é total. Primeiro, um servo não dá a seu patrão tudo o que é, tudo que possui ou pode adquirir por outrem ou por si mesmo. Mas um escravo se dá integralmente a seu senhor, com tudo que possui ou possa adquirir, sem nenhuma exceção. Segundo, o servo exige salário pelos serviços que presta seu patrão. O escravo, porém, nada pode exigir, seja qual for a sua assiduidade
a habilidade e a força que empregue no trabalho. Terceiro, o servo pode deixar o patrão quando quiser, ou ao menos quando expirar o tempo de serviço. Mas o escravo não tem esse direito. O patrão não tem sobre o servo direito de algum de vida e morte, de modo que se o matasse como mata um de seus animais de carga, cometeria um homicídio. Mas, pelas leis, o Senhor tem sobre o escravo o poder da vida e morte, de modo que pode vendê-lo a quem o quiser, ou matá-lo, como sem comparação faria seu cavalo. Quinto, o servo, enfim, só por algum tempo fica a serviço de um patrão, enquanto o escravo é para sempre. Só a escravidão entre o homem põe uma pessoa na posse e dependência completa da outra. Nada há do mesmo modo que mais absolutamente nos faça pertencer a Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima do que escravidão voluntária, conforme o exemplo do próprio Jesus Cristo, que por nosso amor tomou a forma de escravo, e da Santíssima Virgem, que se declarou escrava do Senhor. O apóstolo honra-se várias vezes em suas epístolas com o título de Servicristi. A Sagrada Escritura chama muitas vezes os cristãos de Servicristi, e essa palavra, conforme a observação acertada de um grande homem, significava outrora apenas escravo, pois não existiam servos como os de hoje, e os ricos só eram servidos por escravos ou libertos. E para que não haja a menor dúvida de que somos escravos de Jesus Cristo, o Concílio de Trento usa a expressão inequívoca Mancipia Christi, nola aplica, escravos de Jesus Cristo. Isto posto, digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo, não só como servos mercenários, mas como escravos amorosos, que por efeito de um grande amor se dedicam a servi-lo como escravos, pela honra exclusiva de lhe pertencer. Antes do batismo éramos escravos do demônio. O batismo nos fez escravos de Jesus Cristo. Importa, pois, que os cristãos sejam escravos ou do demônio ou de Jesus Cristo. O que digo absolutamente de Jesus Cristo, digo também da Virgem Maria, pois Jesus Cristo, escolhendo-se para sua companheira inseparável na vida, na morte, na glória, em seu poder no céu e na terra, deu-lhe pela graça, relativamente à sua majestade, os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo que convém a Deus pela natureza, convém a Maria pela graça, dizem os santos. Assim, conforme estes ensinamentos, pois que ambos têm a mesma vontade e o mesmo poder, têm também os mesmos súditos, servos e escravos. Podemos, portanto, seguindo a opinião dos santos e de muitos doutos, dizer-nos e fazer-nos escravos da Santíssima Virgem, para este modo nos tornarmos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Santíssima Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós, e é o meio de que nos devemos servir para ir a Ele. Bem diferente é ela das outras criaturas, as quais, se a ela nos apegarmos, poderão antes nos afastar que nos aproximar de Deus. A mais forte inclinação de Maria é nos unir a Jesus Cristo, seu divino Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que vamos a Ele por meio de sua Mãe Santíssima. E isto é para Ele tanta honra e prazer, como seria para um rei honra e prazer se alguém, para tornar-se mais perfeitamente seu escravo, se fizesse escravo da rainha. Eis porque os santos padres São Boaventura, com ele, dizem que a Santíssima Virgem é o caminho para chegar a nosso Senhor. Além disso, se a Virgem Santíssima, como já disse,
É a rainha e soberana do céu e da terra. Dizem Santo Anselmo, São Bernardo, São Boaventura. Não possui ela tantos súditos e escravos quantas criaturas existem? Não é razoável que entre tantos escravos por constrangimento haja alguns por amor, que, de boa vontade e na qualidade de escravos, escolham Maria para sua soberana? Pois então, os homens e os demônios terão seus escravos voluntários, e Maria não há de tê-los? Seria desonra para um rei se a rainha, sua companheira, não possuísse escravos sobre os quais tivesse direito de vida e de morte? Pois a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha. E pode-se acreditar que nosso Senhor, o melhor de todos os filhos, que deu à sua Mãe Santíssima parte de todo o seu poder, considere um mal ter ela escravos? Terá ele menos respeito e amor à sua mãe do que teve Assuero a Esther e Salomão a Betsabé? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Mas onde me leva minha pena? Por que detenho aqui a provar uma coisa tão evidente? Se alguém recusa confessar-se escravo de Maria, que importa que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo? É o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria. E isto se faz perfeitamente pela devoção de que falaremos a seguir. Ave Maristela, vinde Espírito Creator. Vamos agora para os exercícios espirituais
dos 12 dias preliminares.